Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E o nosso papo de hoje visa chamar a atenção de você para coisas que estão acontecendo e nós não estamos percebendo, mas que têm muita importância para a nossa realidade política hoje, a realidade econômica e aquilo que está no porvir. Muitas pessoas que vieram com o presidente da República o estão classificando hoje de traidor. Pessoas estão colocando em xeque a sua honestidade política, para não dizer outros tipos de honestidade também, né? E a gente vê uma fratura muito grande nessa base, pessoas que desertaram, pessoas que se autoexilaram, pessoas que estão falando mal e pessoas que já não assinam mais embaixo daquilo que o presidente faz ou fala. A gente vai analisar isso aqui no nosso papo de hoje. Você está chegando agora? Seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso canal, dê um cliquezinho aí no cantinho e mande seus comentários, suas críticas, que são muito bem-vindas. E vocês todos eu peço para darem um joinha para a gente continuar ampliando o número de inscritos aqui no nosso portal, né? Então vamos em frente, gente. Bom, muita gente não está se tocando, mas a base que veio com o presidente da República já não é mais a mesma. Na internet, eu calculo que aproximadamente 70% dos seus apoiadores originais não estão mais com o presidente da República. Daí para mais. Talvez nas redes sociais o número ainda de apoiadores ainda seja muito menor do que esse que eu estou me referindo agora. Muitas pessoas não só não são mais bolsonaristas, mas como elas se converteram em anti-bolsonaristas. Elas consideram que Bolsonaro está traindo pautas morais, pautas econômicas e pautas políticas. Será que eles têm razão? Bom, você já sabe a resposta. E o que isso vai acontecer, vai proporcionar aqui no nosso país? O Bolsonaro, simplesmente, ele se converteu ao modelo da agenda econômica de Paulo Guedes e só isso. Ele chegou à presidência da República sem nem nunca ter pensado num projeto de nação, um projeto de país. Ele vivia no mundo dele, que bastava economicamente para ele e para sua família, politicamente isso garantia ali um ambiente de eternas reeleições da sua família, do seu clã, e quis o destino e as situações, as circunstâncias políticas, que ele se convertesse num presidente da República. E como diz o poeta, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, a impressão que nós temos é que o Bolsonaro ele leva cada dia um atrás do outro sem projeto algum. O projeto é de apagar o incêndio no dia seguinte. É sempre fazer com que a justiça não chegue até as suas portas, as portas dos seus filhos, dos seus amigos e das pessoas que têm algum tipo de interesse político ou econômico no nosso país. Então, o governo vai sendo tocado assim, e Bolsonaro, como nunca foi uma pessoa caracterizada por participar de grupos, de ter articulações políticas, de ter uma escola política consistente, ele vai deixando pelo caminho todas as pessoas que o ajudaram a chegar onde ele chegou. Então a frustração entre muitos está sendo muito grande. E não é à toa que a gente está vendo alguns desertores que estão ganhando um dinheirinho, mesmo nessa condição de desertores. Vamos falar de alguns aqui. Antes, eu quero tocar aqui numa fala que eu vi aqui do guru dessa gente. Gente, eu que estudei minha vida inteira, continuo estudando, né? Desde da condição de estudante, depois na condição de professor, enfim, de pesquisador, a gente aprende a respeitar os professores, as pessoas que têm uma bagagem, que lecionam, que pesquisam, que produzem, enfim. E aí, de uns tempos para cá, eu me deparei com esse senhor aqui, o senhor Olavo de Carvalho, e aqui eu não tinha absolutamente nada contra, né? Não entendia quem era esse personagem, e comecei a ver os vídeos, vi mais de 100 horas de vídeos, e comprei os livros, fui analisar também, e aí me deparei com uma criatura absolutamente complexa. Alguém que conta muitas mentiras acadêmicas e acaba engabelando muitos incautos, que sem estarem equipados também de uma formação específica na área que ele gosta de falar muito, acabam acreditando tudo que ele fala. E as aberrações são tão grandes e as pessoas que acreditaram nessa criatura vão se perdendo ao longo do caminho e vão caindo em desgraça, como eu vou mostrar aqui para vocês. Em primeiro lugar, eu vou pegar só um trecho desse vídeo aqui, onde a gente vê mais uma dose de um estelionato acadêmico. Gente, eu não estou querendo atacar a pessoa. Eu estou atacando o que essa pessoa está fazendo. E como esse comportamento ele é tão degradante no papo do dia a dia.
a gente não discute mais ideias, fica discutindo quem é a pessoa, o que ele fez, a moral, o caráter, enfim. Isso foi uma coisa muito negativa que esse bolsolavismo trouxe para o debate político do dia a dia. Mas, assim, quando eu vejo uma situação que merece uma crítica contundente, desmascarar uma grande mentira, a gente tem esse papel também, né? Então eu separei aqui um trecho aqui só para vocês verem com o que é que o Brasil passou a lidar a partir dessa eclosão desse pessoal da direita. Vamos ver uma fala dele aqui, onde ele elogia o Salim Matar, que saiu do governo, como um grande capitalista, e que observou que existe um conflito de classes no Brasil, né? Vamos ver aqui o que ele disse nesse vídeo. Vamos lá. Isso mostra até que ponto a concepção marxista das classes penetrou em todas as classes. Todo mundo vê o sistema de classes como um marxista vê. Então entende que cada classe tem o seu grupo de interesses que agem em função desses interesses de classe e que desenvolve uma ideologia, um discurso ideológico em defesa dos seus interesses de classe. Isso é o que dizia Karl Marx. E todo mundo hoje aceitou isso aí. Você pode estar a favor de uma classe, a favor da outra, ou querendo neutralizar, ou querendo inverter, mas você está sempre partindo dessa teoria e acreditando nela. Essa é uma das teorias mais estúpidas que alguém já inventou ao longo de toda a história humana. Isso... Gente, uma pessoa tem que ter muita moral, né, para poder dizer que a teoria marxista, né, ela é uma das maiores bobagens. E a gente só pode ver a má-fé nesse tipo de observação. Por quê? Porque não foi nada disso que ele falou que era a ideia de Karl Marx. Karl Marx simplesmente foi um intelectual que analisou que existia um conflito de classes, porque ele entendia que as pessoas na sociedade tendem a convergirem em pensamentos com seus iguais. Então, se o cara tem uma indústria de sapato, ele tende a ter muito mais identidade com o cara que tem uma fábrica de sapato, ou uma outra fábrica congênere, do que com o seu operário. O operário tem muito mais a ver com o colega que está do lado dentro da fábrica do que com o patrão. Uma pessoa que está dentro da igreja, ela tem muito mais a ver com o seu irmão que está ali dentro do culto do que com outra pessoa que está do lado de fora. Então, as sociedades, ao longo da humanidade, foi se organizando dessa forma. Isso foi apenas um atestado, né, que Karl Marx fez de como funcionavam as coisas nas sociedades. É lógico que você pode convergir interesses gerais e ter diferenças no seu cotidiano, ter diferença com o outro que está do seu lado. Mas isso não inviabiliza e não desmente a teoria que existe no mundo uma luta permanente de classes por defesa dos seus interesses, muitas das vezes legítimos e outras vezes ilegítimos. Mas aí ele diz que são uma grande bobagem. Aí as pessoas vão acreditando, falam, oh, mestre, isso é sensacional, que revelação, o Karl Marx era um cara horroroso, era um monstro, e aí por aí vai. Isso enfraquece muito o tipo de debate acadêmico, né? E aí a gente tem que vir colocar aqui as devidas ressalvas. Mas aí foi engabelando muita gente, porque o começo é esse, é você colocar a ideologia de que você está nas mãos com a sua verdade, com a verdade absoluta, e as pessoas vão acreditando nisso, e a pessoa que está fazendo esse trabalho, entre aspas, está ganhando dinheiro. Então ela continua nessa história. Outras pessoas adquirem essa ideologia ou esses pensamentos, tentam colocar em prática, e o que acontece é o que aconteceu com essa moça aqui, com essa cara bastante triste, né? Uma pessoa que estava com tochas outro dia na frente do Supremo, dizendo que ia dar porrada no Alexandre de Moraes, enfim, com os 300 iguais a ela na luta, enfim, e está nessa situação hoje patética. Vamos colocar um trecho aqui, vamos lá. Você está disposta a dar vida, mas quando você vê aquilo que você acredita, indo na contramão de tudo aquilo que você luta, você entra em parafuso. As coisas não estão tudo bem comigo. Meus dias são assim. Tem horas que eu só queria gritar e gritar e gritar e gritar pra alguém me ajudar. Mas não existe esse alguém. Tem que resolver os meus problemas. E não tem Bolsonaro pra ajudar. Não tem Damares pra ajudar. Gente, então é isso aí. Cadê a solidariedade dos seus iguais, né? O pessoal foi ficando pelo caminho. Outros buscaram
a deserção. O primeiro deles, né, o mais notável, foi o ministro da Educação, Von Traub, e agora o irmão, que saiu do governo federal para ocupar um cargo na OEA. Então os dois estão morando nos Estados Unidos e como eles não têm muitas coisas a fazer, como desertores, eles abandonaram a luta aqui dentro do Brasil e agora são pessoas que estão ali pelas redes sociais tentando ocupar o tempo, né? E a gente vê como é que eles ocupam o tempo, mandando aqui mensagens para os seus seguidores. Vamos ver um trechinho aqui. Você vai me dar várias vezes, telefone não pode chamar. Tá aí a dupla sertanejo, né, gente? Aí, os Von Traubzinhos, né? Camargo e Camarguinho, né? Parafraseando lá o filme, né, dos filhos de Francisco. Estão lá, tá aí, pagos lá hoje não com dinheiro do nosso contribuinte aqui, mas de alguma forma indireta, sim também, né? Estão lá exercitando os seus dotes artísticos, entre aspas, né? Enquanto o Brasil, de Guedes, outra pessoa que veio com essa turma toda, continua a exercer um papel absolutamente nefasto, mostrando o quão ele é um grande enganador na área da economia. Um vendedor de pirâmides. Uma pessoa que vendeu uma história econômica para o Brasil, o resultado está sendo esse aqui. Bolsa brasileira tem a maior queda no mundo em dólares neste ano. E a moeda brasileira foi a que mais perdeu valor ao longo de 2020 também. E nessa briga que teve aí do Guedes com o Rogério Marinho, eu fui ver onde é que ele estava aquele dia. Peguei a agenda dele, né, do ministro da Economia, e ele foi entrar numa reunião lá, às 16 horas. E aí eu fui ver que reunião era essa. A reunião foi com o diretor do Fundo Monetário Internacional, o FMI, o senhor Afonso Bevilacqua. E às 17 horas ele fez uma reunião virtual do Fundo Monetário Internacional, FMI, missão do artigo 4º. Eu não consegui nenhuma informação, nem no Ministério, nem na imprensa de uma maneira geral. Reunião praticamente secreta. Ou seja, o FMI continua se reunindo com o ministro da Economia do nosso país para ditar normas, como eu já antecipei para vocês aqui várias vezes. Você quer saber o que Paulo Guedes vai fazer? Pegue o relatório do Fundo Monetário Internacional, as metas deles para o Brasil, que você vai ver Paulo Guedes. O que junta pessoas como Paulo Guedes, o Alan dos Santos, General Heleno, generais, Pastor Malafaia, Pastor Valdemiro, R.R. Soares, o velho da Van, enfim, o que é que junta essa gente toda do mesmo lado? Esse pessoal tem uma doutrina, eles têm um partido político. O que eles seguem exatamente? Eles têm um programa? Eles debatem as coisas coletivamente? Eles deliberam coletivamente? Obviamente que não. Está todo mundo tentando cada um pegar a sardinha para o seu lado. Os militares estão dobrando, triplicando os seus vencimentos. As pessoas que estão nas redes estão ganhando seu dinheirinho vendendo o que podem. As pessoas que estão dentro do governo, que não tinham cargos, estão melhorando de vida, estão comprando seu carrinho, comprando seu apartamentinho, e o Brasil continua descendo a ladeira. Felizmente, essas coisas todas continuam cada vez mais a serem reveladas por um maior número de brasileiros. E eu estou aqui nessa pequena trincheira com vocês, e a gente está crescendo bastante, e a gente vai cada vez mais jogar luz sobre esses temas. Vocês sabem muito bem que não há nada melhor para dissolver uma reunião de vampiros do que você chegar e acender uma tocha no meio dessa gente toda, né? Então, prepare sua tochinha, porque a gente tem muito vampiro para assustar até 2022, tá, gente? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!